Prezados alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de cálculo diferencial e integral para funções de várias variáveis. O tema dessa aula é integrais triplas. Comecemos então com a definição. A integral tripla de f na caixa B é dado por essa expressão. Vejamos o que tem na ideia de uma integral tripla. Notem que ele é obtido a partir de um limite de uma soma dessas parcelas, a imagem de um ponto vezes o elemento de volume. Vejamos então qual é a ideia contida nessa definição. Para isso nós temos o nosso bloco B, que é um paralelepípedo. O que iremos inicialmente fazer nesse bloco é subdividir cada uma das dimensões em subintervalos. E em seguida nós iremos obter pequenos blocos, pequenos paralelepípedos, que aqui serão chamados de B e JK. Esses índices I e JK têm a ver com as subdivisões feitas anteriormente. Em seguida, nós iremos imaginar então que este bloquinho aqui, ele tem uma densidade constante. Essa densidade nós iremos chamar de F. F calcula a densidade desse bloquinho. Na verdade, F calcula a densidade de um ponto que está contido no bloquinho. Só que aqui nós iremos supor que dentro desse bloquinho aqui, a densidade é constante. Para isso, nós escolheremos um ponto aqui, que é um x, y, z e jk, com seus respectivos índices, e calculamos então essa densidade. Em seguida, nós multiplicamos a densidade do ponto pelo valor obtido no volume. E aí nós temos f de x, y, z, sendo a densidade do ponto, vezes o volume. Se nós fizermos isso não apenas nesse pequeno bloquinho, mas em todos os blocos que irão compor o nosso bloco B, nós teremos então uma aproximação para a massa desse bloco B. Note que quando eu faço esses bloquinhos cada vez menores, e a ideia da integral é essa, fazendo esses bloquinhos cada vez menores, a aproximação da massa se torna cada vez mais eficiente. Ou seja, eu chego cada vez mais próximo do valor real da massa desse bloco. E o que eu faço então para que esse bloquinho se torne cada vez menor, infinitesimalmente menor? A ideia aqui será simplesmente aumentar o número de bloquinhos. E por isso que eu faço as divisões I e JK tender ao infinito. Se esse limite aqui existir, esse limite está na definição da soma de Riemann para a integral, e ele será a integral tripla da função. Então essa é a ideia. Por exemplo, nós podemos utilizar a integral tripla para calcular a massa de um determinado objeto sólido a partir do valor da densidade de cada ponto, fazendo então o integral. Então vamos aqui inicialmente mostrar como se integra em uma região sólida. Aqui nós temos as dimensões x, y, z. AB será um intervalo no eixo x. CD, um intervalo no eixo y. E RS, um intervalo no eixo z. O produto cartesiano, então, desses três intervalos formará um bloco sólido, uma caixa retangular, um paralelepípedo. Tudo bem? Então, se eu quero integrar num paralelepípedo, é simples. Basta, então, que eu faça uma integral tripla iterada. Tá? 3 integrais, uma integral de um integral de um integral. E aqui nós podemos reescrever na ordem que for conveniente. Eu poderia, por exemplo, reescrever essa integral da seguinte forma. Integral de A, B, da integral de C até D, da integral de R até S, da função f de x, y, z. E agora aqui, como eu inverti os intervalos de integração, eu também tenho que inverter a ordem de integração. Por exemplo, RS são os limites da terceira variável. Então, aqui nós teríamos o integral em z.
CD da segunda variável, que é y, aqui dy. E AB são os intervalos da variável x. Então, por último, eu teria o integral da variável x. Então, eu posso permutar a ordem de acordo com o teorema de Fubini, e o resultado será, obviamente, o mesmo. Vamos, então, aplicar essa ideia no seguinte exemplo. Calcule a integral tripla dessa função, onde B é a caixa retangular, dada por... o B, que é o nosso paralelepípedo, é o conjunto do x, y, z, onde a variável x está presa no intervalo de 0 a 1, a variável y em um intervalo de menos 1 a 2 e a variável z no intervalo 0 até 3. Vamos então calcular essa integral. Então aqui, como trata-se de uma integral em um bloco sólido, em uma caixa retangular, a ordem em que eu escolher para montar a minha integral não irá fazer diferença alguma. Então vou começar aqui colocando os limites de x, 0, 1. Então essa integral de fora, tenham em mente que é a integral em x. Depois faço uma integral de menos 1 até 2. E aqui nós temos uma integral em y. E por último, de 0 até 3. E aqui nós temos uma integração em z. Coloco então a função x, y, z ao quadrado. Então vamos inicialmente resolver essa integral de dentro aqui, essa integral em z. Então, repito as outras. Integral de 0 até 1, da integral de menos 1 até 2. E agora eu irei fazer essa integral em z. Para isso, eu devo considerar x e y como sendo constantes. Integrar apenas z. Z ao cubo sobre 3. E a nossa variável z, ela estará variando de 0 até 3. E aqui eu coloco as outras diferenciais, dy e dx. Nós obtemos então que a função a ser integrada ela é constituída a partir de um produto. Então, quando eu substituir z por 0, todo esse produto aqui vai para o espaço, ou seja, se anula. Portanto, basta eu calcular, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, apenas a função aplicada em z igual a 3. Então, vamos lá. Estou repetindo, integral de 0 até 1, da integral de menos 1 até 2. Vamos lá, 3 ao cubo é 27. 27 dividido para 3 dá 9. Portanto, aqui fica apenas 9x, y, dy e dx. A próxima integral agora é uma integral na variável y. Então, vou repetir aqui a integral de x e vamos integrar esta função em y. Essa integral em y será dada então por 9x y ao quadrado sobre 2. E aqui o nosso y varia de menos 1 até 2. Já fizemos a integral em y, o que resta então é apenas dx. Então vamos obter então, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, o valor dessa expressão. Então estou repetindo nossa integral em x. Vamos obter isso aqui então. Vamos lá? Para y igual a 2, nós teremos 2 ao quadrado é 4. Menos ela aplicada no menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu ficarei com 4 menos 1, que dá 3. 3 vezes 9 dá 27. 27x sobre 2. Em seguida, irei agora fazer uma integral em x. Bom, 27 meios é constante. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Variando de 0 até 1. Vou reescrever isso aqui de uma forma mais conveniente. 27 quartos de x ao quadrado, onde esse x varia de 0 até 1. No 0 ele não vale nada, né? Então basta eu substituir no 1. 27 quartos. Então esse é o valor da nossa integral tripla na nossa caixa retangular. Daremos continuidade então ao nosso estudo, ampliando essa ideia da integral tripla para regiões mais gerais. Aqui nós iremos ter regiões do tipo 1, região do tipo 2 e região do tipo 3.
Lembrando que aqui serão regiões sólidas, tridimensionais. A região sólida é chamada tipo 1 quando nós tivermos a variável z presa entre duas funções de x e y. Aqui nós temos um limite superior, acima, e um limite inferior, abaixo. Temos também uma região D que está lá no plano XY. Essa região plana, D, é obtida fazendo a projeção, ou seja, a sombra do nosso sólido sobre o plano XY. Se nós tivéssemos o nosso sólido E sendo um cone, a projeção sobre o plano XY, nesse caso aqui, nesse desenho, seria um círculo. Então vamos recapitular. Região sólida do tipo 1 é aquela onde a variável z se encontra entre duas funções de x e y. E esses x e y estão aprisionados em uma região plana D, obtida fazendo a projeção do sólido sobre o plano XY. Então nós iremos escrever a nossa integral tripla como sendo uma integral dupla de uma integral, onde essa integral que está entre colchetes é uma integral na variável z. Isso quando a região sólida for do tipo 1, porque nós teremos o z entre duas funções, o 1 e o 2 de x e y. Notem que quando eu fizer essa integral de dentro do colchetes, o que sobra é uma integral dupla. É uma integral dupla numa região plana D. Quando nós chegarmos nessa região plana D, aí nós teremos que reclassificar a nossa região plana do tipo 1 ou do tipo 2, mas só que regiões planas, tipo 1 e tipo 2. E aí nós teremos duas possibilidades. Vamos então ver cada uma delas separadamente. Então vejamos o seguinte. Imagina então que eu tenho o meu sólido E, onde a variável z está limitada por duas funções de x e y. Quando eu fizer a projeção sobre o plano XY, eu obtenho aqui a região D. Essa região plana D, se ela for uma região plana tipo 1, notem, não estou falando em região sólida aqui embaixo, não. Estou falando em região plana tipo 1, nós teremos então o x entre duas constantes e o y limitado por funções de x. Nesse caso, então, a nossa região sólida E será o conjunto do x, y, z. Vejamos, o x limitado entre as constantes a e b, o y entre as funções g1 e g2 de x, e o nosso z entre duas funções, o 1 e o 2. Essa é, então, a descrição da nossa região sólida E, quando ela for do tipo 1 e o domínio lá embaixo também for do tipo 1, região plana tipo 1. Região sólida tipo 1 e região plana tipo 1. Vamos fazer essa distinção. Quando isso ocorrer, nós iremos montar a nossa integral tripla da seguinte forma. Aqui nós iremos fazer, nesse caso aqui, primeiro em Z, porque foi região sólida tipo 1, depois em Y, que é região plana tipo 1, e depois onde variam as constantes, que no caso seria a variável x, aqui entre A e B. Ok? Por outro lado, trabalhando com região sólida do tipo 1, poderia também que o domínio D, que foi a projeção, poderia ser uma região plana tipo 2. Nesse caso aqui, o y é que estaria entre constantes, o x entre duas funções de y, aqui no caso h2 e h1 de y, e obviamente o nosso z entre duas funções de x e y, entre a função 1,1 e a função 1,2. Teria então o y entre as constantes c e d. Essas constantes induzem funções h1 e h2 de y, que limita o x, e aí nós teríamos z entre duas funções, o 1 e o 2. Então vamos recapitular isso aqui. A minha região sólida, sendo do tipo 1, ela produz lá embaixo um domínio, que pode ser do tipo 1
ou do tipo 2. Porém, o nosso bloco sólido poderia ser também uma região sólida do tipo 2. A região sólida do tipo 2 é quando agora o x é que está entre duas funções. Um limite superior, o 2 de yz, e um limite inferior, um x de yz. Nesse caso aqui, o 2 é superior porque a orientação do eixo é essa. Ó. Então, quanto mais à frente, né, maior será o valor. Então, aqui é um limite superior, aqui, limite superior. E aqui um limite inferior. Em seguida, como a região é do tipo 2, definida tipo 2, eu projeto essa região sobre o plano YZ. No terceiro caso, nós temos a chamada região sólida do tipo 3. Aqui nós teremos a variável y entre duas funções de x e. Por sua vez, quando eu faço a projeção do sólido sobre o plano XZ, eu obtenho então a região plana D. Essa região plana você pode classificar em região do tipo 2 ou do tipo 1. E aqui nós temos também mais duas possibilidades de reescrever essa integral. Então, ao todo, nós temos aí 6 possibilidades de escrever a integral. Obviamente, depende do exemplo, depende da região sólida que queremos integrar.